Olá, estudantes do terceiro ano. Como vocês estão? Tá tudo bem por aí? Porque comigo está tudo ótimo. Bom, eu sou Andresa Amorim, professora de matemática para os estudantes do terceiro ano. E hoje nós temos um assunto bem bacana aqui para estudar. A nossa aula 3 vai ser dividida em duas partes. Primeiro nós vamos falar a respeito do conteúdo que vocês têm que saber dominar dentro da área da matemática e na aula 2 faremos a correção das atividades. Então o nosso assunto hoje são números ordinais e sequências ordenadas. Então vamos aí prestar bastante atenção, porque a matemática ela precisa que você preste bem atenção no que eu vou falar com vocês, o assunto que eu vou explicar para vocês dominarem e ficar por dentro de todas as atividades, acertando tudo. Então tire tudo de perto de você que possa chamar a tua atenção e preste atenção aqui na nossa aula de matemática de hoje. De olhinho na tela aí. Números ordinais. Hoje vamos aprender de forma divertida os números ordinais. Bom, professora, mas o que são os números ordinais? É isso que eu vou falar com vocês aqui agora. Os números ordinais, eles servem para indicar uma ordem ou um lugar. Pode ser uma classificação, uma lista, uma competição. Preste atenção aqui na imagem que está representada aqui para nos dar o exemplo de números ordinais. Nós temos um pódio, não é verdade? Com 3 crianças. Bom, pode ter sido alguma competição de matemática, de português que eles fizeram e teve os 3 candidatos aí que ficaram melhores classificados. E para indicar essa classificação nessa competição, nós usamos os números ordinais. Vou dar um outro exemplo aqui que está bem próximo da nossa realidade. Todo mundo gosta, ou quase todo mundo gosta, de competições esportivas como o nosso famoso futebol. E podemos perceber que ao final de cada rodada do nosso campeonato brasileiro, sempre aparece uma lista com os jogos, com os clubes melhores classificados nesse grande campeonato. E todo mundo quer ficar em primeiro lugar. E também nós utilizamos os números ordinais para fazer essa classificação entre o primeiro e o 20º candidato, pois o nosso campeonato possui 20 times disputando o tão sonhado título. Você vê que os números ordinais, eles estão presentes no nosso dia a dia. Numa fila, por exemplo, quando a gente faz na escola, ao ir fazer as nossas refeições. Sempre tem alguém, eu quero ser o primeiro, não é verdade? Então, a fila também a gente coloca em ordem, não é verdade? Os alunos um atrás do outro e a gente também, quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, quem vai ser o terceiro, até chegar no último da fila. Agora preste atenção aqui como a gente lê esses números. Eu coloquei para vocês aqui do primeiro ao 10º. Então vamos lá, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º. É dessa forma que a gente fala esses números ordinais, de 1 até o 10. É dessa forma que a gente pronuncia. Agora eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem bem como a gente utiliza esses números também. Olha o exemplo aqui. Veja que a nossa figura, nós temos uma corrida de caracóis, não é verdade? E eu tenho aqui, ó, algumas perguntas que nós vamos analisar essa figura ou essa imagem e vamos responder de acordo com as posições que os caracóis estão na imagem. Vamos à primeira aqui, ó. O caracol número 6 vai em... O que eu tenho que fazer primeiro? Localizar onde está o caracol número 6. E ele está aqui, ó. Vamos dizer que aqui é a chegada, tá vendo a bandeirinha de chegada? E aí, o que vocês acham? Qual posição o caracol número 6 está ocupando?
Ah, professora, ele está na frente de todos os outros. Quando ele estiver à frente de todos os outros, não tiver ninguém à frente dele, nós falamos que ele está em, isso mesmo, primeiro lugar. Então, ele está em primeiro lugar. Agora, o caracol número 8 vai em, vamos identificar onde está? Olha ele aqui, ó. Então, vamos contar as posições, né, que estão à frente dele. Vamos aqui, ó, o 6, 1, 2, e tem um aqui também escondidinho, tá vendo? Então, 1, 2, 3, 4. Ah, ele está na posição 4. Em números ordinais, como a gente representa? Ele está em quarto lugar. Muito bem. E por último aqui, o caracol número 4 vai em, vamos contar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó ele aqui. Ele está na colocação 6. Como a gente representa o 6 em número ordinal? Isso mesmo, em sexto lugar. Veja que eles estão respeitando uma ordem. E essa ordem nós vamos estudar também, que nós já vamos entrar no nosso próximo assunto, que é a sequência numérica. Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre a sequência numérica. Então, a sequência numérica, nós podemos perceber que os números, eles possuem uma ordem, não é verdade? Essa sequência, ela pode ser crescente, vem comigo aqui, ó, ordem crescente. Professor, o que quer dizer a ordem crescente? Do menor para o maior. Vamos ver aqui a nossa representação da ordem crescente? Começa do 0, que é o menor número dessa sequência que nós estamos representando, e vai até o 10, que é o maior. Veja que a sequência crescente vai do menor, vai crescendo até o maior. Mas nós também temos a ordem decrescente, que é o contrário, ou seja, vai ser do maior, vai diminuindo até o menor. Olha a representação. O 10, que é o maior dessa ordem, vai diminuindo até chegar ao 0, que é o menor. Nós também não podemos esquecer, gente, também de falar sobre antecessor e sucessor. O que vem a ser antecessor e sucessor? Olha o exemplo que eu coloquei aqui para vocês do número 7. Nós vamos descobrir o antecessor do 7 e o sucessor. Antecessor é aquele que vem antes. Olha o nome, já te dá a referência para você imaginar aí, ó. Antecessor, antes. Então, quem vem imediatamente antes do 7? O 6. Então, o 6 é o antecessor imediato do 7. E o sucessor é o que vem depois. Quem vem depois do 7? O 8. Então, nós podemos falar que o 8 é sucessor do 7. Professora, mas tem só essa ordem aí de 1 em 1, essa sequência? Não. E por isso nós vamos falar sobre as sequências ordenadas. Porque as sequências ordenadas, elas podem ser de 1 em 1, de 2 em 2. O que seria essa sequência ordenada? É que o intervalo entre um número e o outro, ele é fixo. Então, eu poderia falar com você assim, ó. Conte de 1 a 10 com o intervalo de 1 a 1. Você ia contar 1, 2, 3, 4, 5, até chegar ao 10. Mas também tem a sequência que eu poderia falar com vocês assim, ó. Conte de 2 em 2, de 0 a 10. Você falaria 0, 2, 4,
6 e assim. Então, a sequência ordenada é aquela que tem os intervalos pedidos iguais entre um número e o outro. Tem a sequência ordenada de 3 em 3, de 4 em 4. E eu falo com você que dominar a sequência ordenada, ela é muito importante. Por quê? Quando você chegar lá na frente, na multiplicação, tendo essa sequência ordenada já aqui, ó, trabalhada, vai ficar muito mais fácil de você entender a multiplicação. Então, vamos aqui, ó, os números por extenso que vocês têm que saber praticar. Esqueceu como escreve? Tem que saber lá certinho, não tem? Então, eu vou deixar para vocês aqui a referência de como se escreve do 0 até o 19, as dezenas inteiras, 20, 30, 40, e as centenas, que são os números compostos por 3 algarismos, também inteiras. O 100, que pode ser escrito como 100, e se for 101, ele já pode ser escrito de uma forma diferente. Cento. Então, pode ser 100 quando ele for inteiro, né? O 100. E 101, a gente não vai escrever 101. A gente escreve 101. E os outros, 200, 300, 400, nós temos que saber como se escreve essas centenas inteiras. Sabe por quê? Olha a atividade exemplo aqui, ó. Descubra o número 245. Se a gente já dominar essa escrita dos números, vai ficar bem fácil de fazer isso, não vai? Ó, 200. Ah, professora, 200 é um número que ocupa 3 ordens: unidade, dezena e centena. Então, é um número com 3 algarismos. Então, vamos lá, ó. 245, ó. 200, o 40. Como eu represento o 40? Isso aqui, ó. 4, porque ele está na ordem da dezena. E o 5 na ordem da unidade simples. Então, como eu represento o número 245? Dessa forma, ó. 3 algarismos, ó. Unidade, dezena e a centena aqui. Agora, 404. Nossa, complicou. Complicou não. Preste atenção. 400. Eu falei algum número representando a ordem da dezena? Falei? Não. Mas eu posso deixar a ordem da dezena sem nenhum algarismo? Também não, porque este número é composto por 3 algarismos. Qual número representa a ausência de quantidade? O 0. Então, eu ponho o 0 aqui. 400 e a unidade 4. Veja bem que eu tenho as 3 ordens representadas no número 404. E por último, o nosso número 720. 700. Ah, ele também é um número com 3 ordens. 700. E como eu escrevo 20, tem lá também, ó, o 2 e o 0. E dessa forma, eu represento o número 720. Veja a importância de saber como se escreve o nome dos números. Às vezes, eles não estão representados em algarismos, mas sim nos seus nomes escritos, não é verdade? Então, eu peço a vocês que pratiquem aí. E a nossa aula vai ficando por aqui, mas eu não posso deixar de pedir que vocês acessem a plataforma, façam os exercícios propostos. E para acessar a nossa plataforma SMED TV, lembre-se de apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal do YouTube e também acesse as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, fique ligadinho em tudo. Eu deixo aqui com vocês o meu beijo no coração, que vocês fiquem com Deus e aguardo vocês para a correção das atividades na próxima aula. Tchauzinho!